Olá, eu sou o professor Harold Brito e hoje nós vamos falar na noite acadêmica sobre os desafios no diagnóstico da sinomose. Bom, então primeiro a gente tem que conhecer o patógeno, né? O agente que causa sinomose, né? Um vírus RNA da família Paramyxoviridae. Esse vírus é do gênero Morbillivirus e a espécie dele é essa que está aqui em cima, o CDV, que quer dizer Canine Distemper Virus, tá? Esse vírus é um vírusinho envelopado e, portanto, é um vírus lábil. Não fica no ambiente por muito tempo, no entanto, ele fica em animais que ficam excretando esse vírus por bastante tempo, tá? Então, aqui ao lado tem a estrutura do vírus. As duas proteínas mais importantes dele são essa hemaglutinina e a proteína de fusão, que são responsáveis por ligar esse vírus na célula hospedeira e também, então, determinar qual é o tropismo e qual a patogenicidade desse vírus. Os cachorros, eles têm sinais clínicos da sinomose de 7 a 14 dias depois da infecção. E esses sinais geralmente tendem a começar perto da porta de entrada. O que é a porta de entrada para esse vírus? Olho, nariz e boca. Então, se a infecção é oronasal ou conjuntival, geralmente os sinais clínicos tendem a ser ali perto, porque ocorre uma replicação inicial do vírus nesse tecido, geralmente na orofaringe, na glândula lacrimal, então a conjuntivite tende a ser seca, como a gente vê aqui, tá? Esse paciente ele deve ter um período de febre, mas é normal que a gente atenda ele sem ele ter febre, né? Então, quando já passou o período febril da infecção viral. O que é normal ele ter no começo, quando a gente atende inicialmente, né? Quando ele é encaminhado inicialmente ao veterinário? Rinite, conjuntivite, tosse, diarreia e vômito. Diarreia e vômito quando ele se replica lá no intestino. O teste de Schirmer, então, ele é importante para o diagnóstico quando a gente pensa que a replicação dele na glândula lacrimal vai fazer com que reduza a produção de lágrima. Então, a gente usa o teste de Schirmer para saber se a produção de lágrima está normal, né? O que é a produção de lágrima normal? Então, aqui eu estou mostrando o teste de Schirmer, ó. Então, você pega esse bastão com papel absorvente, ele é graduado, né, para isso, ele é um bastão para teste Schirmer. O teste normal seria a lágrima progredir aqui por 15 milímetros, mais de 15, né, por pelo menos 15 milímetros. De 10 a 15 é suspeito e abaixo de 10 a gente fala que é ceratoconjuntivite seca, né, o KCS, da sigla em inglês. Então, é mais suspeito ainda de sinomose se já existe uma suspeita inicial para sinomose. É claro que tem outras coisas que levam também à diminuição de produção de lágrima, né? Essa paciente aqui ela é extremamente didática para a sinomose, porque ela teve vários outros sinais que a gente poderia falar assim, com certeza era sinomose, mesmo que não tivesse um teste de confirmação. Vejam só, no momento aqui, né, ela apresenta pneumonia, então tem secreção nasal purulenta. Ela tem hipoplasia de esmalte dos dentes, que é outro sinal clínico da sinomose, mas isso aqui ocorreu quando o vírus estava se aplicando e ela estava formando ainda os dentes definitivos. Olha só, depois de um bom tempo, ela acabou apresentando também a pneumonia secundária, nesse caso aqui, então a secreção é purulenta, então ela tem já uma pneumonia bacteriana secundária à infecção viral no pulmão. Ela teve também outros sinais, né? Então, quando tem infecção bacteriana secundária, a gente vê uma radiografia pulmonar desse tipo aqui, né? Com uma pneumonia, geralmente bacteriana, apresenta esse aspecto, né? Então, uma pneumonia bacteriana. Ela teve também, daquela mesma paciente, ela teve pústula na região abdominal, que é um outro sinal de sinomose, a replicação desse vírus nessa célula epitelial, tá? Isso aqui é um outro paciente aqui ao lado, né, à direita, que é a hiperqueratose nasal. Então, olha só, quando a gente vê pústula abdominal, a gente viu que tinha hipoplasia de esmalte dental, aquela paciente tinha tido antes já diarreia e vômito, teve pneumonia, então a pneumonia viral não é aquela com secreção nasal purulenta, né, depois vai vir a infecção secundária por bactéria e causa aquilo, é uma pneumonia intersticial inicialmente. Então, quando a gente vê esses sinais todos reunidos, a gente pode falar assim, isso deve ser realmente sinomose, né? E ela teve também convulsão. Então, ela tinha neurológico afetado, respiratório afetado, a pele afetada e a hipoplasia de esmalte dental. Quando a gente junta todos esses sinais, a gente pode falar, opa, esse conjunto me leva realmente à sinomose. Mas tem muitos sinais desses que acabam sendo muito parecidos com outras doenças.
Por exemplo, se o animal tem pneumonia e tem convulsão, muita gente fala, isso com certeza é sinomose. Mas será que é sinomose mesmo? Não tem outras doenças que levam tanto à convulsão quanto à pneumonia? Tem. Por exemplo, toxoplasmose e neosporose levam a isso. Mas raramente a toxoplasmose ou a neosporose vão levar a sinais clínicos, né? Porque normalmente o paciente é assintomático. É verdade. Normalmente é assintomático, mas nem sempre é assintomático. Então a gente tem que lembrar disso, né? Não dá para ir dando diagnóstico de sinomose clinicamente para um paciente que pode ter toxoplasmose ou neosporose, tá? Então, eu peguei mesmo um paciente assim, que chegou para mim, não, foi encaminhado para mim porque tinha sinomose, segundo o relato da tutora, né, que outro veterinário falou que tinha sinomose com certeza. Por quê? Porque tinha tido diarreia e sinal neurológico. Esse paciente tinha neóspora. Então, olha só, não tinha sinomose, ele deu negativo para sinomose em todos os testes. Então, essa é a história, né? A sinomose não é tão simples diagnosticar assim quando a gente não pensa que existem outras doenças que levam a sinais semelhantes. Toxineóspora levam à infecção intestinal, à infecção dos pulmões e também à alteração neurológica. Então, lembre, não é só sinomose que existe, existem diagnósticos diferenciais também. A gente tem que lembrar que algumas intoxicações levam a sinal neurológico, por exemplo, e que o paciente pode estar sendo intoxicado. Então, a anamnese é fundamental no diagnóstico, né? Então, o primeiro desafio no diagnóstico é claro que é a anamnese. Mas existe sinal patognomônico? Com certeza existe sinal patognomônico, tá? Quer dizer, não, né? Mas um conjunto que passa a ser patognomônico, né? Ou seja, não é um sinal patognomônico, né? Então, existe um conjunto de sinais que a gente fala assim, não, realmente isso é sinomose. Então, por exemplo, pústula abdominal, hiperqueratose nasal, junto com a pústula abdominal e mais diarreia, pneumonia e sinal neurológico, ok, tá? E, é claro, a hipoplasia do esmalte dental, né? Lembrando que tem outras causas de hipoplasia também, a mais comum nesse caso seria o uso de tetraciclinas durante a formação do dente, tá? Que também pode não ser incomum. Bom, os pacientes jovens com sinomose, eles tendem a apresentar uma encefalite aguda e, com isso, mioclonias e contrações musculares involuntárias. Mas podem apresentar também, por exemplo, convulsão parcial ou convulsão focal, aquele tique de mascar chiclete, né, o tipo, convulsão do tipo goma de mascar, ou então aquele animal que ele fica gritando, chorando, né, não é necessariamente esse choro de dor, né, mas normalmente um tipo de convulsão focal. É normal ter ataxia, bem mais comum do que as convulsões focais, e também ter ablepsia. A ablepsia é uma cegueira geralmente provocada por corioretinite, nesse caso, né? Essa paciente aqui, tem mioclonia, e a gente observa muito bem isso nela porque ela está em repouso, né? Está no colo da funcionária, que a gente observa bem. Quando cessa o repouso, diminui essa mioclonia. Então, os membros estão contraindo involuntariamente, né? Esse outro paciente aqui, ele apresenta ataxia, dá para notar no andar dele, como está incoordenado, né? E também cegueira, a ablepsia, tá? Então, esse paciente tinha corioretinite, e por isso a dificuldade em enxergar. Quando a gente faz uma resposta à ameaça, está diminuída a resposta à ameaça, tá? E ele está atáxico, incoordenado, né? Deu para ver bem no andar dele. Esse outro paciente está com convulsão generalizada. Então, convulsão generalizada é comum depois de um tempo já de sinomose no sistema nervoso central. O primeiro sinal pode ser a convulsão, inclusive, tá? Alguns pacientes fazem isso, tá? Com o primeiro sinal, a convulsão. E quando está com convulsão generalizada, você tem que tratar, tá? Então, se você tem o diagnóstico de sinomose, o animal tem convulsão generalizada, ele já veio, ele está em estado epilético aqui, né? Você tem que tratar e tem que entrar com tratamento, independente dele ter tido uma vez só, né? Então, se já está nesse ponto, você vai ter que entrar com tratamento e certamente o melhor tratamento para ele seria aqui colocar um acesso e fazer um tiopental intravenoso, tá? Com certeza seria a melhor opção.
Mas vamos ao diagnóstico, que é o mais importante da sinomose, né? Então, tem várias maneiras de a gente chegar no diagnóstico confirmatório de sinomose. Por exemplo, foi proposto um trabalho lá na UFSM fazendo um diagnóstico com a citologia de conjuntiva, tanto ocular como a conjuntiva nasal. A sensibilidade é baixa, né? Então, quando você pega lá no começo, o vírus está se aplicando ali na glândula lacrimal ou na orofaringe, é normal a gente pegar, então, num swab nasal ou num swab de conjuntiva ocular, a gente pegar positividade. Mas é mais fácil daí, em vez de pegar e fazer uma citologia para procurar o corpus de lentes, seria muito mais fácil a gente fazer o teste para pesquisa do antígeno ali. É mais simples e dá para fazer na rotina em qualquer clínica, né? Um outro meio é encontrar o corpus de lentes no esfregaço de sangue. É patognomônico, né? Encontrei, e isso é um sinal patognomônico. Lentes no sangue, patognomônico. Por quê? O lentes é a inclusão do vírus da sinomose nas células sanguíneas e aparece principalmente em linfócito, mas aparece em outras células também, tá? Então, tem lentes, ok, fechou o diagnóstico. Mas também esse sangue serviria para um teste rápido. Mesmo uma clínica que não tenha microscópio, eu poderia fazer um teste rápido para pesquisa de antígeno. Nesse momento, é o que eu ia pegar no sangue. Por quê? Porque esse paciente está com lentes no sangue, né? Eu não sei ainda porque não foi feito o esfregaço sanguíneo. É claro que a parte hematológica é fundamental até para a gente acompanhar esse paciente, tá? Para saber o status dele atual. Então, para mim, sempre, um paciente que chega suspeito de sinomose, eu vou pedir um hemograma dele, tá? Isso é normal. E não vou pedir só o hemograma, provavelmente eu vou pedir vários bioquímicos dele também, tá? Por quê? Eu quero saber o status dele na hora que eu vou começar o tratamento. Bom, então, a gente poderia usar um teste antígeno para diagnosticar? Com certeza. Teste antígeno, se deu positivo, é positivo. Mas a sensibilidade também é baixa. Então, tem uma probabilidade de falso negativo de 21%, né? 79% de sensibilidade. Se a gente pega amostras diferentes e testa todas essas amostras, aí acaba aumentando a sensibilidade. E eu não preciso pegar vários testes para testar todas essas amostras, eu posso simplesmente misturar a amostra, né? Com certeza, eu não vou fabricar a proteína, a hemaglutinina do vírus assim, tá? Então, daria para testar assim tranquilamente. Então, a especificidade do teste é boa, mas a sensibilidade é um pouco baixa quando eu uso um tipo de amostra só, melhor usar mais amostras. E o teste anticorpo, será que um teste AB ou AC, eu posso dar o diagnóstico de sinomose com esse tipo de teste? Depende, tá? Eu não posso dar esse diagnóstico quando eu estou fazendo esse teste do sangue do animal para um animal que ele pode ter anticorpo materno, ele pode ter anticorpo vacinal, ele pode ter tido contato e nem estar doente. Então, eu não posso dizer que um animal tem sinomose porque encontrei simplesmente o anticorpo nesse sangue dele. Agora, eu posso usar o teste de anticorpo para o diagnóstico? Posso sim, a gente vai ver na sequência, tá? E a PCR? A PCR é excelente, é um ótimo diagnóstico, mas também não é perfeito. Qual que é a vantagem da PCR? E ela tem vantagem sobre a sorologia? Com certeza ela tem uma vantagem sobre a sorologia. A PCR é totalmente específica, eu vou extrair o DNA de uma amostra maior, tá? Eu posso também pegar diversos tipos de amostra e eu tenho um resultado que é inquestionável, que não é simplesmente eu olhei ali e vi se ocorreu um tingimento da fita na imunocromatografia. Então, é diferente. Na PCR, eu posso ver, inclusive, quantitativamente, né, o quanto de cópia teve, né, daquela sequência que eu quero testar. Nesse caso, é uma RT-PCR. Mas tem desvantagem? Tem, com certeza. A conservação da amostra é uma delas, porque eu tenho que mandar essa amostra para um laboratório, a gente está falando de uma infecção por um RNA vírus, e RNA vírus é sempre mais lábil, né? Então, a fita de RNA ela se desfaz mais facilmente, ele vai ter que ser transcrito em DNA para fazer a reação em cadeia da polimerase de DNA, né? Por isso que é uma RT-PCR, então acaba tendo também as desvantagens. O ideal seria fazer sempre a PCR pelo menos sangue e urina. Então, isso é o interessante quando vai se fazer a PCR.
Bom, e vamos ver lá como usar os testes da imunocromatografia no teste antígeno e o teste anticorpo para o diagnóstico. Por exemplo, aqui a gente tem um teste bem antigo, né, da BioEasy, marcou a linha controle, marcou a linha teste, positivo, é um teste AG, né, é pesquisa de antígeno, então é positivo. Ele vem com um swab próprio para a gente pegar o material, e você pode usar esse swab para pegar a amostra, uma amostra, por exemplo, de swab de conjuntiva, mas eu posso pegar outros swabs estéreos, simplesmente, não o que vem no teste, e testar outros lugares também, né? Não usar o mesmo swab para vários locais diferentes, sim, trocar de swab, né? Aí coloca lá num líquido que vem com ele vem um potinho assim com um líquido, você coloca e dilui o material que você coletou nesse líquido, e aí usa esse líquido para testar aqui. Esse aqui é um teste também já antigo, né, da Aleri. Aqui marcou a linha controle, marcou a linha teste, olha só, um teste antígeno também, marcou a linha teste positivo, positivo. Ok, então esses animais, eles tinham sinomose. Agora, olha só, esses dois pacientes aqui, eu estou usando um teste AB. AB é um teste para pesquisa de anticorpos. Esse aqui é um que tem controle 2 e controle 1 e teste. A gente vê aqui que a linha teste pintou um pouco mais que o controle 1, mas muito menos que o controle 2. Então, a gente fala que tem uma concentração média de anticorpos. Esse paciente aqui, eu posso dizer para vocês que ele tinha neurocinomose. Esse outro aqui também, ó, ele só tem uma linha controle, uma linha teste, pintou também, e eu posso falar que era neurocinomose. Mas esses dois pacientes aqui, eu afirmo para vocês que não tinham sinomose. E olha só, também é um teste AB. Nesse caso aqui, pintou, acho que igual, né, o controle 1, então uma concentração baixa de anticorpos. E aqui no outro, pintou muito mais, inclusive com o controle 2, uma concentração alta de anticorpos. Mas olha só, não é pelo tanto de anticorpo que eu posso falar que esse paciente tem sinomose. Esses pacientes não tiveram sinomose. E eu acompanhei eles por um tempo e eles não tiveram sinomose. Eles eram contactantes de um paciente com sinomose e eu queria saber qual o status de anticorpos deles. E vi que esse aqui tinha bastante anticorpos, aquele lá não. Então, o que eu faço nesses casos? Ó, o paciente que tem sinomose, que teve contato com o paciente com sinomose, desculpa, não que tem, né, o que teve contato com o animal com sinomose, eu não vou vacinar ele. Eu vou testar ele e vou saber quanto tem de anticorpos. Porque esse com baixa concentração, eu observo ele por mais 15 dias, testo de novo. Se aumentar a concentração dele, aí eu sei que ele se infectou, porque não ia aumentar do nada a concentração de anticorpos, né? Tem que estar o antígeno presente para aumentar a concentração de anticorpos. Enquanto que esse aqui, que já tinha uma concentração alta de anticorpos, eu só vou observar. Vou observar, ok, não teve nada, não teve sinal clínico, tudo bem, né? Esse aqui, se continuasse a mesma concentração baixa depois dos 15 dias, que foi o caso dele, aí sim eu vacino. Porque eu sei que ele não se infectou, porque se ele se infectasse, teria uma resposta de produção de anticorpos contra esse vírus que teria infectado ele. Então, ia aumentar a concentração de anticorpos dele. Não foi o que aconteceu, então recebeu vacina e tudo bem. Ó, esse teste aqui, também, esses dois testes são de um mesmo paciente. E a gente observa aqui que no teste antígeno está positivo e no teste anticorpo está negativo. Mas pode, então, dar teste anticorpo negativo para um paciente que tem o vírus? Bom, eu não falei o que eu usei para testar aqui, né? Esse aqui e esse aqui também, ó, que também é da mesma paciente, e a gente vê aqui, talvez, tentando imaginar a linha teste um pouquinho, talvez, pintada. Mas aqui na linha teste do teste anticorpo, dá para ver bem que está pintada, né? Tanto aquele anterior quanto esse aqui, pessoal, eu coletei o líquor para avaliar. Então, por que lá naquele teste anterior, nesse aqui, por que não tinha anticorpos ainda? Porque, primeiro, o anticorpo não passa a barreira hematoencefálica, ele tem que ser produzido lá dentro. Então, primeiro o vírus tem que chegar lá dentro, e aqui a gente vê que o vírus está lá, porque é do líquor, mas ainda não produziu anticorpos. Então, já estou até estadiando, sabendo que estágio está no sistema nervoso central. Depois, o vírus vai ser praticamente debelado lá de dentro e tem anticorpos. Então, já é um segundo estágio que a gente chama de estágio subagudo, né? Então, teve o estágio agudo, subagudo e depois o crônico, tá? O crônico não vai ter nada de vírus, com certeza, e vai ter bastante anticorpo lá dentro, tá? Então, é um teste do líquor. Quando a gente faz esse teste, então, o paciente que chega, por exemplo, só com sinal neurológico, e muita gente fala assim, o paciente só teve sinal neurológico. Foi o caso quando essa cadela aqui chegou para o atendimento. Ela tinha, em princípio, só sinal neurológico, um sinal de ataxia. Primeiro começou com ataxia, paralisou o membro pélvico, depois
ela teve também déficit neurológico no membro torácico, tá? Então, essa progressão ali já me dá uma ideia que pode ser um quadro infeccioso e tem muito para ser um quadro infeccioso, né? Considerando que sinomose é a principal doença neurológica nos cães aqui no Brasil, então, ok, né? A sinomose é de doenças infecciosas, tá, pessoal? Doenças infecciosas é a principal, então eu tenho que pensar em sinomose até por ter essa progressão, né? Aí eu vou coletar o líquor. Então, eu coleto o líquor e tenho que fazer os 2 testes. E por que fazer os 2 testes? Porque depende do estágio. Ela, por exemplo, ela já estava há mais de uma semana com sinal neurológico. E aí a tendência é eu já não pegar mais o vírus lá dentro e pegar só anticorpos lá dentro. Aqui ainda dá para ver um resquício de marca na linha teste, muito suave, que a gente fala assim, ridiculamente positivo, né? Mas já apareceu também o anticorpo, porque já tem tempo suficiente lá dentro. É claro, depois de 2, 3 dias de infecção no sistema nervoso central, já deve ter anticorpo lá dentro. Então, quando a gente pega bem no comecinho, acontece como esse daqui, só o antígeno e sem anticorpos. Aí, quando você pega um pouquinho depois, você já pega quase sem antígeno e com anticorpos, né? E depois só pega anticorpos. Como coleta o líquor é relativamente simples, tem que ter cuidado, tem que ter prática na coleta, né? A gente ensina isso geralmente na pós, mas usar a agulha certa para isso, né? Então, uma agulha de espinhal, coletar na fossa magna, né? Entre o atlas e o occipital, tá? Com animal anestesiado, com antisepsia, com campo, né? Então, assim, o líquor, a gente tem que colocar a agulha na posição certa, ela tem que estar bem certinha, perpendicular à coluna, tá? Então, entre o atlas e o occipital, e o líquor vem assim por gravidade, tá? Então, ele tem que estar límpido mesmo, é o normal dele, tá? Na sinomose, geralmente, ele vem assim, mas tem um aumento de celularidade. No líquor, a gente consegue fazer vários testes, a gente consegue diferenciar de infecções, de outros tipos de infecções, infecções bacterianas, por exemplo. Na citologia, a gente consegue, se tiver bactéria, a gente pode enxergar a bactéria ali na citologia, daí a gente usa a citologia com citocentrífuga. Se tiver fungo também, a gente pode enxergar fungo. Se tiver toxoplasma, às vezes aparece o taxoíto ali, né? Então, você tem opções. Fora que eu posso fazer o teste antígeno-anticorpo ali, posso fazer um painel de PCR para doença neurológica aqui do líquor, e posso também utilizar esse líquor para fazer a parte bioquímica, tá? Então, dosar glicose, o lactato, a LDH, geralmente, dosar, então, AST, CK, então tem várias coisas que dá para usar. A principal, certamente, a glicose e as proteínas também, né? A proteína total do líquor é interessante. Outro jeito que eu falei de dar o diagnóstico definitivo é achar corpos de lentes. Corpos de lentes aqui no linfócito, corpos de lentes linfócito, corpos de lentes linfócito. Então, a gente tem como ter sinais na sinomose que falam assim, esse animal, ele realmente tem sinomose, tá? E com esses sinais clínicos, eu posso falar, olha, não tem outra opção, é sinomose mesmo. Então, é assim que a gente consegue um diagnóstico definitivo da sinomose, desde que eu tenha um conjunto de sinais que me mostram que é aquilo, ou então que eu tenha testes que são definitivos. Corpus de lentes, antígeno em qualquer local, ou então anticorpos no líquido. Então, acho que isso é o principal, pessoal. A palestra de hoje é uma palestra curta, é só para a gente entender um pouquinho do diagnóstico e tentar fazer o melhor sempre para diagnosticar corretamente e salvar a vida dos nossos pacientes. Então, é isso. Agradeço a participação e vamos diagnosticar corretamente a sinomose.